todos nas palmas. Te louvamos, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. As palmas juntas assim, ó. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Alegria. Glória a Deus. Sim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz
A irmã esqueceu um pedaço porque faz muito tempo que a gente não canta. Entendeu? Deu 1735 que a gente cantava no templo de cima ali. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Te exaltamos, Jesus, nesta manhã. Oh, Deus maravilhoso. Quero convidar você a se derramar na presença do Senhor nessa manhã em gratidão por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em sua vida, em minha vida. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, Abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te
Provérbios, capítulo 11. É a leitura que nós vamos iniciar. E em função do batismo, nós não iremos até o final, porém, o que o tempo nos oportunizar, nós leremos e compreenderemos pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Seguindo a dinâmica das frases, eu trouxe aqui hoje uma frase do Talmud, e ela diz o seguinte: é um provérbio do Talmud, é um dito do Talmud, é um escrito do Talmud. Antes, o que é o Talmud? O Talmud é o livro das tradições orais dos hebreus. Então, eles tinham a lei de Moisés, a lei da palavra que estava contido no Pentateuco, mas as suas tradições orais, em algum momento, elas foram transcritas. Então, o nome desse livro é o Talmud. Nele está o registro de todas as leis orais do judeu. E um deles diz o seguinte: quem é o sábio? Faz uma pergunta. Aquele que aprende com qualquer um. A questão não é com quem, é aprender. E ele continua: quem é o forte? Aquele que domina a sua própria força. Esse é o forte. E quem é o rico? Aquele que se contenta com a sua parte. Isso é o que ensina o Talmud, um livro dos judeus. Vejam bem, se nós somos gentios e cremos em Cristo, por que você está citando o Talmud? Você está judaizando? Você fala de movimento apostólico, que judaíza, você está de forma nenhuma, irmãos. É só algo que se associa com o contexto de tudo isso que nós estamos lendo a partir da leitura de sabedoria. Tá? Eu não estou aqui para trazer ensinos que vão judaizar. Só se faz oportuno porque nós estamos lendo livros de sabedoria e nós estamos entendendo não só o texto e o que ele nos traz, mas também estamos levando em consideração o seu contexto. Então, os hebreus, os judeus, eles eram pensadores, eles eram intelectuais, eles tinham a inspiração divina para registrar a vontade, o querer, a voz, a palavra de Deus por meio desse livro, mas eles também culturalmente sempre foram um povo bem resolvido e fortes. Isso justifica o fato de que eles se reergueram tantas vezes, mesmo em muitos momentos tendo sido aprisionados e até quase totalmente destruídos. A força cultural do hebreu, o desenho bem arquitetado, a forma como eles têm convicção de quem eles são em Deus, faz deles também um povo forte. Isso permite com que eles sejam bem resolvidos. Diferente de muitos de nós na pós-modernidade, onde algumas situações de adversidade tendem a nos fazer oscilar em fé e falar bem assim: eu era cristão, mas eu não sou mais. O judeu, ele tem a convicção de que ele é um povo escolhido por Deus. Deus elegeu essa etnia, esse grupo, justamente para ser tido como povo legítimo, único, genuíno de Deus na face dessa terra. Então, essas convicções de quem eles são é um dos fatores que não permite com que eles se dobrem a Jesus, mas nos ensinam muitos valores que são dignos de apreciação. Então, citar o Talmud dentro do contexto de leitura do texto de Provérbios se faz oportuno, mas não, de forma nenhuma, é uma tentativa de judaização. Amém? Tranquilo até aqui? Outra coisa que eu digo antes de nós lermos o primeiro verso é com relação ao propósito de sabedoria. Vejam que imediatamente após uma leitura de profetas, dos profetas menores do ano passado, nós estamos lendo os livros de sabedoria. Por quê? Eu creio muito que o Senhor tem direcionado essa igreja a partir de tudo aquilo que tem trazido ao coração do pastor. Vejam que nós aprendemos no ano passado que entre a anunciação profética e o destino, o vislumbre que o profeta traz por meio da profecia, existe um vale a ser atravessado. Nem sempre as profecias acontecem imediatamente após a anunciação.
E muitas das nossas crises, elas aparecem, ou elas acontecem justamente na travessia desse vale. Muitos de nós não conseguimos saber o que fazer justamente durante a trajetória. Vamos fazer um paralelo aqui, para ficar mais fácil a compreensão. Ao invés de usar a linguagem da profecia e do seu alvo e do vale, vamos pensar na conversão e o nosso período até a morte ou a nossa subida com Jesus em glória nas nuvens. Existe um vale que é justamente a nossa trajetória de vida. E qual que é a dificuldade da nossa trajetória de vida? Permanecermos fiéis até o fim. Então, quando o Senhor anuncia a salvação, e nós cremos que Ele é nosso Senhor, e que chegaremos até o fim com Ele, acessaremos e moraremos em um reino perpétuo, nós precisamos viver dia após dia, até que isso se realize para nós de forma individual ou coletiva, se vivermos até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É aí onde entram os conselhos de sabedoria. É aí onde entra o ensino da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é justamente aquela que vai nos dar um norte, uma direção, para que nós vivamos de forma saudável, revigorantes, com a manutenção devida da nossa fé, até que Ele venha. Amém? Então vejam só, Provérbios não é só um livro de regras de toma lá da cá. Obedece e será abençoado, honra os pais e terá vida longa. Não diz respeito a tão somente isso, diz respeito a sobretudo uma busca incessante por Deus, e nessa busca Ele também nos recompensará. Olha o verso 1 do capítulo 11, o Senhor repudia balanças desonestas. Ele está falando acerca de negócios, de negociação. São princípios não só de administração, mas de negociação, compra, venda. Mas os pesos exatos lhes dão prazer. Quando fala de pesos exatos aqui, o texto, ele vai fazer, a palavra no original é Eben Shalá, ou Eben Shelemá, que é justamente pesos iguais. Isso daqui era uma medida de peso usada nos dias do rei Davi, que ela tinha uma medida perfeita, ela não era alterada de forma nenhuma, ela não tinha nenhum tipo de, alteração é a palavra correta. Ou seja, nesse contexto aqui, onde Salomão está anunciando, ele fala, olha, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Como tudo, ou a grande parte das coisas eram pesadas por meio de balanças, algumas balanças, elas eram ligeiramente um braço maior que o outro, justamente para contribuir para o roubo de alguns comerciantes. Bem como algumas pedras eram adulteradas. Haviam dois tipos de pedra: as pedras para fazer compras e as pedras para fazer as vendas. O comerciante tinha a responsabilidade de apresentar as pedras com peso igualitário, mas alguns deles roubavam os seus. Então, o que Salomão está falando aqui é que nessa dinâmica de compra e venda, de negociação, de comércio, o que agrada o Senhor, o que dá prazer, são os pesos exatos, aqueles que contribuem para o mal, ou a partir do mal, para benefício de si mesmo, o Senhor os repudia. Geração de valores em meio ao comércio. O que Salomão está falando é acerca da vida financeira e comercial do povo. Embora esteja sendo vendido hoje em dia uma proposta de que muitos homens de Deus estão pautados em princípios de provérbios para enriquecer, e trazendo a mensagem de que não, se você obedecer provérbios, você vai enriquecer, você vai ser um milionário, vai adquirir o seu primeiro milhão, e tudo isso pode acontecer, mas não é uma garantia de que todos nós sejamos milionários. O verdadeiro valor de provérbios está nos valores que de Deus são gerados no indivíduo. Observem que na sequência dessa afirmação, não há nenhum propósito de recompensa imediata. Você vai ser um bom comerciante, você vai enriquecer. Não tem essa recompensa imediata.
O que não quer dizer que ele não possa fazer, entendam. Quando há tentativa de reprovar uma heresia, não está anulando a possibilidade de bênção da parte do Senhor. Não é esse o propósito. Deus pode enriquecer absolutamente todos com um propósito, mas a partir de valores gerados no indivíduo. Todo aquele que se empenha pelo Senhor, pela sua justiça, busca o seu amor, ele tem as virtudes de Deus manifestas, e nisso consiste a nossa maior fonte de riqueza. Sermos legítimos na nossa busca por Deus e em tudo aquilo que fazemos em seu nome. Vejam só que, de um lado, você vai ter os nomes íntegros, humilde, justo, irrepreensível, sábio, entendido, generoso, reto. É aquilo que vai tratar, é aquilo que vai legitimar, é aquilo que vai apontar para aqueles que vivem uma vida saudável, a partir da sua busca pelo Senhor. Da mesma forma com que ele vai apontar na contrapartida, o soberbo, orgulhoso, infiel, ímpio, sem juízo, cruel, perverso, pecador, insensato e o desonesto. Tudo isso está na estrutura do capítulo 11. Todos esses termos estão classificando ou desqualificando algum indivíduo. Olha o verso 2, o que ele vai falar. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Vejam bem, irmãos, o termo que define aqui o orgulho, ele tem um significado no original que é ferver até subir. O indivíduo arrogante, o indivíduo orgulhoso, ele é alguém que se ira facilmente, e a sua arrogância é definida pelo fato de que ele não se dobra, ele não se vai nem daqui e nem para lá, se esta não for a sua vontade. Enquanto que o humilde, ele aprende, lembra do que o Talmud fala lá no seu ensino? Aquele que aprende com qualquer um, esse é o sábio. O humilde, ele se dobra não para indivíduos, mas para o conhecimento que está contido nele. Com um gesto de humildade, ele se dispõe a aprender com absolutamente todos. E se for necessário, ele vai de um lado para o outro, até que extraia o valor contido no indivíduo, seja ele quem for. Esse é o verdadeiro sábio, aprendendo com qualquer um. Enquanto que o arrogante, deixa-me abrir um parênteses aqui. Se ira facilmente. Isso é uma característica do arrogante, o que não quer dizer que todo que se ira facilmente seja necessariamente o arrogante. Vamos separar isso aqui só para não ficar um mau entendimento, tá, irmãos? Porque senão às vezes, eu me iro, eu sou arrogante. Isso é uma questão de temperamento. Você precisa buscar conhecer-se melhor, para que você faça a aplicação devida a partir do seu temperamento, em circunstâncias específicas, e tenha o melhor usufruto a partir desse seu temperamento e também o domínio sobre ele. Eu quero citar aqui, até na própria Bíblia, Aitofel. Não sei se vocês conhecem, mas vamos lá em 2 Samuel, capítulo 16. Segunda Samuel, capítulo 16, no verso 23. 16, 23 diz assim: naquela época, tanto Davi como Absalão, que é o que estava para tomar o poder do seu pai aqui nesses períodos, consideravam os conselhos de Aitofel como se fossem a palavra do próprio Deus. Por que eu estou destacando o conselho de Aitofel? Se você volta no verso 2 do capítulo 11, ele está falando, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. E por vezes nós observamos a desgraça vindo só sobre todos aqueles que estão debaixo do governo de um arrogante. E isso é verdadeiro, mas essa desgraça também pode vir ou virá contra o indivíduo soberbo na sua arrogância. E Aitofel é um exemplo perfeito disso. Quando o texto fala acerca dele ser um conselheiro, e tanto Davi quanto Absalão tinham os conselhos de Aitofel como sendo a palavra do próprio Deus, aqui nós não estamos falando de um profeta. Aitofel era um sábio,
e na condição de sábio, ele subsidiava o rei, subsidiava o reino, dando conselhos de sabedoria. Por isso que o próprio provérbio vai dizer que na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Mas Aitofel, no período de Davi, era um destaque na condição de conselheiro. E ele tinha essa consciência de si. E embora sábio, e embora oportuno, e embora efetivo em tudo aquilo que falava, dá uma olhadinha, vai no capítulo adiante, capítulo 17, verso 14. Diz o seguinte: Absalão e todos os homens de Israel consideraram o conselho de Uzai, um novo conselheiro que surgiu em uma situação específica, o arquita, melhor do que o de Aitofel, pois o Senhor tinha decidido frustrar o eficiente, olha o que o texto diz, o eficiente conselho de Aitofel, a fim de trazer ruína sobre Absalão. Deixa eu explicar brevemente o contexto dessa passagem. Quando Davi sai do reino e Absalão assume, o Aitofel fica como conselheiro, outrora de Davi, agora de Absalão. E Davi, quando sai do reino e está com o seu povo ali peregrinando por um caminho desconhecido, indo para um lugar que até então ele não tinha definido, ele faz uma oração e ele fala: Senhor, que o conselho de Aitofel seja confundido. Olha a consciência espiritual de Davi, ele clama ao Senhor, que o conselho desse sábio seja confundido, para que o meu filho não prevaleça contra mim. E isso acontece, mas o problema todo é que a confusão do conselho não está necessariamente no fato dele ser certo ou errado. Porque esse que se apresentou aqui, Uzai, o arquita, ele teve um conselho que foi visto como melhor, segundo Absalão e os seus. Porque ele não deu certo, ele conduziu Absalão à morte. E se porventura Absalão tivesse ouvido o conselho de Aitofel, ele teria alcançado vitória, porque ele era sábio, ele ainda tinha o favor divino, o conhecimento, a sabedoria, a inspiração de Deus para ensinar, para aconselhar, estava sobre Aitofel. Por isso o texto deixa bem claro que, olha, o Senhor tinha decidido frustrar, como resposta à oração de Davi, o eficiente conselho de Aitofel. O problema todo é que o fato de Absalão não ter aceitado o conselho de Aitofel, ele toma uma decisão dramática, porém contra a sua própria vida. Vamos lá no verso 23 ainda do capítulo 17, olha o que ele diz. Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o seu jumento, um artigo de luxo, é como se tivesse pego o seu carro importado nos dias de hoje, foi para a sua casa, para a sua cidade natal, ou seja, ele se deslocou do município onde ele estava, pôs seus negócios em ordem, deixou tudo organizado e depois se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Um sábio conselheiro, à vista dos homens e também do próprio Deus, que o considerava como tal, que o permitia, que o levantou como sendo quem ele era. Diante de uma frustração, de uma não aceitação, de um conselho que não o definia, mas resolveria uma questão entre reis, ele foi e se enforcou. Ele atentou contra a própria vida, porque não soube lidar com as situações de adversidade, quando elas feriram, quem sabe, a sua imagem, porém, somente aos próprios olhos. Porque se ele tivesse permanecido vivo, na sua casa, na sua terra natal, com seus negócios em dia, ele ia ver que o conselho do arquita tinha falhado, e ele continuaria como ainda mais sábio e ainda mais reconhecido e valorizado no meio do povo. Olha o que o orgulho, em especial o orgulho de si mesmo, quem sabe o orgulho das boas obras, pode nos levar a fazer. Aos amantes de performance,
Graças a Deus pela sua vida performática, mas entenda, na possibilidade da frustração de algum passo seu, você continua sendo um homem, uma mulher de virtudes, amém? Não se frustre pelas situações de adversidade da vida. Não se orgulhe de si mesmo ao ponto de não aceitar a repreensão, a frustração, as dores que envolvem a dinâmica dos nossos dias. Em nome de Jesus, não sejamos nós como Aitofel, que no ápice da sua glória, da sua expressão de sabedoria, decidiu se enforcar por um mero capricho. Verso 3, a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. A integridade, aqui o termo no original, ele vai falar acerca da inculpabilidade. Um indivíduo inculpável, um indivíduo que não tem mancha, ele tem uma caminhada perfeita, integral, por inteiro. A integralidade dos justos os guia. O inculpável é aquele que está de corpo inteiro para o Senhor. Ele é integralmente, ele é moralmente perfeito. Ele se empenha pelas questões de Deus. Ele tem a sua espiritualidade em dias. Ele é alguém que se empenha pelo Senhor e alcança o seu favor. Ele é integralmente íntegro. O texto diz que a integridade dos justos os guia. Ou seja, nós temos um indivíduo justo, porque ele busca o Senhor, e ele alcança então a virtude de Deus. Para nós, Gálatas 5:23, está lá o fruto do Espírito com suas 9 virtudes. Ele alcança a virtude de Deus, e com isso ele tem os seus passos guiados pela manifestação da virtude. Então ele caminha pelo caminho certo, ele é guiado, porque a virtude da integralidade está sobre esse justo. É um passo a passo, é uma crescente nessa caminhada que traz dinâmica para a vida cristã. Então a vida cristã, ela não diz respeito a vir para o culto, dar glória a Deus, ir embora para casa, cumprir a semana, pegar o dinheiro do mês, dar o dízimo, ir para casa e ficar falando assim, pô, eu queria tomar uma cerveja. Sabe essa coisa vazia, maçante, onde você oscila entre carnalidade e espiritualidade, e no final você não é coisa nenhuma, é o mais frustrado de todos os indivíduos? Essa não é a vida que Deus tem para nós. Porque na vida em que Deus tem para nós, Ele traz uma dinâmica envolvente, que Ele aperfeiçoa o nosso ser, Ele traz prazer nessa busca. Ele traz legitimidade para essa caminhada, mas Ele te envolve nisso. Há um amor por essa busca, porque existe uma desconstrução do seu eu e um aprimoramento no eu contido em Deus. E nisso nós vamos nos alegrando por tudo aquilo que vai acontecendo ao nosso derredor nessa caminhada de semeadura e de colheita, de virtudes e coisas maravilhosas da parte do Senhor. Nesse caso específico, há uma recompensa. Mas o que eu estou destacando com esse montoeira de argumento aqui, irmãos, é que tem algo tão envolvente quanto a recompensa entre a anunciação e o cumprimento. A dinâmica da vida cristã, ela vai te custar tudo, mas ela também te acrescentará todas as coisas da parte do Senhor. Não te faltará nada. Você precisa crer nessa verdade e se envolver com ela, para que você sinta os efeitos, os danos, mas também a transformação disso na estrutura do seu ser. Amém? Sejamos nós mais comprometidos com o reino de Deus, a partir de conselhos de sabedoria. E ele fala aqui na parte B do mesmo verso, mas a falsidade é uma falta de virtude, é um desvio de caráter de quem? Dos infiéis, os destrói. Esse é o caminho. Então aquele que é infiel às suas relações, aos seus negócios, ele naturalmente vai alcançar uma condição de desvio de caráter, que é a falsidade. Um infiel na sua falsidade, ele será destruído.
Um infiel, sendo falso com o cônjuge, ele terá o casamento destruído. Um infiel com as finanças, sendo falso com o manuseio dos recursos, ele destruirá o seu negócio. Um infiel, sendo falso para com a criação dos seus filhos, ele destruirá a sua descendência. Entende? É um efeito que envolve uma série de comportamentos que, se você não resolver não aderir a nenhum conselho de sabedoria da parte do Senhor, tudo bem. Mas você, se não escolhe um, naturalmente caminhará no outro viés. Então você sofrerá a partir de uma dinâmica que pode até ser mais prazerosa, a depender de qual pecado você escolhe, mas no final, as garantias, segundo a palavra, é de destruição, e não conforme a parte A do verso 3, que é a guia por um caminho de justiça. Amém? Que sejamos nós aqueles que escolhem o caminho do justo. Aí no verso 4 ele diz, de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. Irmãos, volta no capítulo 10 e dá uma olhada no verso 15, o que ele fala. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a ruína dos pobres. A Bíblia não vai desconstruir a afirmação da própria Bíblia. Então vejam que quando ele fala de nada vale a riqueza, ele vai dar um fim específico, em qual ambiente a riqueza de nada vale. Esse discurso dos cristãos, onde ser rico é a fonte da destruição, a riqueza é quem ama o dinheiro, e vai pegando pedaço de versículo, vai somando com uma ideia que está associada à sua frustração de vida, onde você não deu certo em nada, e começa a jogar e atacar rico, é um erro grave da nossa parte, porque ele não está tentando contra a riqueza de maneira nenhuma. Os conselhos de sabedoria nos ensinam muito pelo contrário, a fazer não só uma gestão de recurso, mas uma projeção de riqueza, a partir de tudo aquilo que Deus coloca. Ele fala para nós não amarmos. O que ele diz no verso, agora nós vamos ver a segunda parte, de nada vale a riqueza no dia da ira divina. Porque no dia da ira divina, ou seja, no dia da morte do indivíduo, o que vai contar não é a riqueza que ele teve, mas os passos que ele deu. Todos nós, quer ricos, quer pobres, seremos julgados pelos nossos atos, pelos nossos feitos, e não pelo nosso alcance ou projeção financeira. Todo aquele que tem conhecimento do propósito de Deus, ele se utiliza, em especial das riquezas, e dá um fim legítimo e oportuno para isso. Então, glória a Deus pela riqueza dos ricos, em especial em meio à igreja de Jesus Cristo. Abençoem os ricos e as suas riquezas, e que neles esteja contidos os valores de sabedoria, para que eles sejam homens constantemente fiéis até o fim, amém? Porque uma hora ou outra nós seremos alcançados também pelo favor do Senhor, a partir das virtudes em ambos, no pobre e no rico. Como diz o Talmud para os hebreus, o sábio adquire conhecimento por meio de todos, ou de qualquer um. Só que na parte B aqui do verso 4 ele fala, olha, mas a retidão livra da morte. O verso 5 ele também começa, a retidão dos irrepreensíveis. E quando se fala de retidão, existem algumas classificações que divergem os conceitos. Por exemplo, a retidão, segundo o existencialismo e o relativismo, ela por vezes traz o seguinte conceito: a verdade, ela depende da ocasião segundo a ótica do indivíduo. Ou seja, dois indivíduos diferentes vivendo uma mesma situação, a verdade pode ser relativa a depender do gatilho motivador para tal ação. Então, um ato aparentemente errado pode se tornar certo segundo esse conceito.
Então esse conceito de retidão, embora a Bíblia em alguns momentos vá narrar pessoas que viveram trajetórias a essa, Deus é imutável, em especial na aplicação dos seus princípios e valores. A palavra não muda e a sua mensagem não se altera, embora diversas interpretações podem nos servir em tempos e circunstâncias diferentes. Mas a retidão, segundo o conceito bíblico, não é ensinada dessa forma. Agora, tem a retidão do Antigo Testamento. Olha só, o povo hebreu se orgulhava muito de ser quem era, na sua condição étnica de povo. Eles se orgulhavam disso por quê? Porque eles criam que, diferente de todos os demais povos, eles tinham os valores de sabedoria dado pelo próprio Deus, como dom de Deus para eles, a partir da lei de Moisés. Ou seja, todos os seus ensinos traziam para eles uma riqueza de virtudes, uma riqueza de valores, uma riqueza de um comportamento alinhado segundo o querer divino. Então, a partir desse dom de Deus, que eles consideravam ser os escritos de Moisés, a palavra de Moisés, eles se consideravam um povo forte, e a partir do seguir os escritos, os ensinos da palavra, eles alcançavam essa retidão perfeita segundo a vontade de Deus. Esse mesmo conceito deveria ser aplicado a nós, no nosso exercício de busca pelo conhecimento e a sabedoria divina. Coisa que, embora nós possamos ser bons religiosos, nem sempre nós somos tão dedicados à busca dentro de um padrão como esse deveria ser. Agora, para nós, embora nós tenhamos essa conceito de retidão do Antigo Testamento como fundamento para a nossa fé, o nosso conceito de retidão está todo voltado para aquilo que Cristo produziu. Então, aonde eles viam alguns valores, como por exemplo o alcançar riqueza. Existem 3 pilares, vida longa, saudável e próspera. Isso é o que definia um ser rico segundo a cultura do hebreu. Em Cristo Jesus, embora essas coisas continuem legítimas, esses valores já não são o alvo, o objeto da busca. Porque em Jesus, o nosso reino é o celestial. Embora nós possamos viver bem aqui para o cumprimento de um propósito, esse não é o objeto da nossa busca. Então é ressignificado o nosso conceito de retidão. Ele tem muito mais a ver com virtudes e com caráter moral, segundo a direção do Espírito Santo, do que a apresentação a partir de um povo forte e orgulhoso de si mesmo. Nós somos orgulhosos de nós mesmos em Cristo, e a partir da manifestação de Cristo pelo Espírito Santo em nós. Então as suas virtudes, que dirigem os seus passos em Cristo, elas têm muito mais valor do que a aquisição de bens e propriedades para legitimar um povo como sendo abençoado, segundo o conceito do Antigo Testamento. Isso é legítimo, irmãos? Riquezas e bens e propriedades? É legítimo, sim. Você tem liberdade para aqueles que o Senhor deu dom de administração, dom de riqueza. Você tem o dever de dar projeção para a sua riqueza. Agora, esse não é o nosso objeto de busca. Enquanto no Antigo Testamento eles visavam conquistar a terra prometida, que era um espaço físico, em Cristo Jesus nós ansiamos pela terra prometida que virá e que se manifestará no reino celestial em glória. Então a nossa trajetória aqui, ela não tem o mesmo valor material que tinha para esse povo no Antigo Testamento. Mas voltando para o texto, quando ele fala em a retidão livra da morte, a retidão, verso 5, dos irrepreensíveis lhes abre o caminho, isso aqui está diretamente ligado com esse pilar da riqueza, vida longa, vida saudável e vida próspera. O indivíduo que andava em retidão, naturalmente ele alcançaria as riquezas. Naturalmente ele seria abençoado pelo e com o favor de Deus e alcançaria
aquilo que os seus olhos desejassem. E isso, embora não esteja proibido para nós hoje, é legítimo, é liberado, isso não é o objeto da nossa busca. E o conceito de abençoado não está diretamente vinculado ao ter, mas o ser. No Antigo Testamento, havia a possibilidade de uma certa maquiagem do ser a partir do ter. Amém? 2 minutos, parte B do verso 5, para a gente finalizar. Mas os ímpios são abatidos na sua própria impiedade. Se nós formos em João 3,18, lá vai dizer que aquele que crer será salvo, e aquele que não crer já está condenado. Ou seja, a condenação ali, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Trazendo essa perspectiva messiânica para o verso 5, essa parte B, ele fala: mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Ou seja, ele não precisa fazer esforço nenhum no seu caminho de desvio, porque ele por si só levará ao abatimento, ele já está condenado. Não tem o que fazer, não tem o que repreender. A única coisa que nós, enquanto povo de Deus, apresentamos para aqueles que se desviam do caminho do Senhor é a alternativa de novidade de vida, mudança, transformação por meio do Espírito Santo, renovação do entendimento e do caráter. Porque do contrário, ele já está condenado, tem a sua condenação sobre si. Irmãos, aqui eu finalizo e nós vamos nos destinar para o local do batismo. O pastor quer dar algum recado? Não? Então, para finalizarmos, eu quero orar brevemente com os irmãos e pelos irmãos. Feche seus olhos e a partir de tudo que nós dissemos, reflita no Senhor. Pai, nós te glorificamos, Deus. Eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pelo teu povo e pela fidelidade com que eles se apresentam a ti. O meu pedido, Senhor, é para que todos esses valores, todos esses princípios morais, éticos, de caráter, estejam manifestos no meio da tua igreja. Que essa igreja, Senhor, seja parte de um povo que se esmerilha pelo conhecimento da tua palavra e que venham alcançar a manifestação das tuas virtudes em meio a eles. Dentro da sua casa, no meio dos seus familiares, nos seus negócios, que em todas as coisas, no seu casamento, que em todas as coisas eles sejam fartos, Senhor, a partir da manifestação do teu Espírito. Que o Senhor os ajude e os ensine a conduzir os seus passos e quem sabe a reparar altares, a reparar relações, a reparar alguns danos cometidos, às vezes até pela sua dispersão. Que o conselho de sabedoria da parte do Senhor seja uma realidade presente na vida, na consciência e no coração de cada um aqui. E que em todo tempo eles sejam e tenham a manifestação da excelência nos seus caminhos, no seu curso de vida. É isso que eu te peço, é isso que eu ministro sobre a vida dos teus filhos nessa manhã de domingo, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Irmãos, para os que vão